Hello, titia chegou, minha gente, e hoje é dia de oráculos. E hoje a leitura, segundo a investigação que eu fiz na radiestesia, é com o baralho cigano, ok? Só que são 3 decks de baralhos ciganos. Baralho cigano. 3 decks de baralho cigano, ok? Então eu tenho aqui, da mesma forma, 3 pedras. Cada pedra é associada a um baralho cigano para que vocês possam escolher, né, aquele que vai trazer a mensagem que vocês necessitam. No final, eu vou fechar com as cartas do caminho sagrado, coisa mais linda. Primeira pedra, primeiro cristal é um quartzo verde, ok? Se vocês têm conexão com essa pedra ou sentirem intuitivamente de se conectarem com ela, aqui está, é o deck número 1. O deck número 2 está com a pirita. Essa é a pedra da transmutação, gente. Pirita, ok? E o deck número 3. Corrige. Purpurita. Purpurita, a pedra da transmutação, deck 2. Deck 3, pirita. Agora sim, tá? A pedrinha da prosperidade, o quartzo verde é muito trabalhado, né? Na cura. Então, o 1, quartzo verde, o 2, a purpurita e o 3, a pirita, ok? Vamos lá? Começando aqui, então, pelo deck número 1, para quem escolheu o quartzo verde, a gente tem aqui um deck do baralho cigano, que vai, se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, necessitam aí de algum esclarecimento, esse baralho, né, o baralho cigano, ele responde muito diretamente sim ou não, ok? Gente, é importante entender o seguinte, o baralho cigano, ele não é, muita gente usa dessa forma, mas eu não. Não é eu não tenho uma leitura divinatória, né? Nenhuma das minhas leituras é para adivinhar algo. É para orientar, é uma leitura terapêutica, ok? Para vocês que escolheram aqui o quartzo verde, vamos então para as cartinhas do baralho cigano. Muito bem, crianças. Eu vou tirar 3 cartas de cada, ok? Se houver necessidade, ficar dúbio, aí eu tiro uma outra carta. Eu fiz essa cara porque esta carta, a carta dos lírios, é uma das melhores cartas do baralho cigano. É uma carta que fala de pureza, de alegria, de harmonia, de realizações, de felicidade, de sucesso. E esta carta, numa leitura de baralho cigano, ela tem o poder de neutralizar cartas negativas. Então, quando sai uma carta negativa, saiu essa daqui, é como se ela limpasse a energia. É uma carta que se associa também aos pretos velhos, a energia dos pretos velhos. O chicote. A carta do chicote é uma carta que pode falar de conflito, mas fala também de poder, de você tomar posse de si, de pegar o seu poder para resolver qualquer coisa que esteja no seu caminho. Você tem esse poder. Pode ser que você precise de uma postura aí mais enérgica para poder solucionar, mas isso você possui. Faça uso com sabedoria. E aqui a terceira carta, a carta da âncora. A âncora é uma carta que fala de estabilidade, que fala de segurança, em alguns casos pode falar de estagnação. Mas diante desta leitura, para mim fica clara aqui uma questão de realmente segurança. Então assim, para vocês que fizeram perguntas, a resposta é sim, tá? Essas 2 cartas aqui respondem sim, o lírio e a âncora. Essa carta responde talvez, né? Mas então a resposta é sim. Vejam, deixa eu colocar na ordem certa aqui. O lírio, o chicote e a âncora. Vocês têm aí uma possibilidade de realização muito grande, ok?
naquilo que vocês se propõem a fazer. Porém, isso vai exigir postura, posicionamento, vai exigir que vocês tomem a frente, talvez, de alguma situação, só que solucionada vai trazer aí uma segurança e uma estabilidade muito grande para vocês. Certo, crianças? Então aqui é o primeiro oráculo, agora a gente vai para o segundo. Para quem escolheu a purpurita, vem aí na sequência a mensagem do baralho cigano. Inclusive respondendo sim ou não. Vamos lá. Ah, baralho cigano. Baralho cigano. Que coisa, gente. Vamos lá. Para quem escolheu a segunda carta, olha quem veio. Chicote. A mesma leitura, tá? Em linhas gerais, é uma carta que fala de poder, pode também falar aí de conflito. Mas eu sempre olho para essa carta como aquela que me diz assim, olha, tome posse das suas ferramentas e resolva a questão. Pode falar também de um homem muito... Qual é a palavra? Não é enérgico. Possessivo. E eu vou explicar por quê. Na sequência, a carta do caixão. A carta do caixão, ela fala de final de ciclo. Veja, a carta do caixão eu sempre gosto de explicar. Apesar dessa caveirinha aí, ela não se refere à morte. Pro baralho cigano indicar morte, é preciso uma combinação de cartas, o que não é o caso. Mas aqui é um fechamento de ciclo. Para alguns de vocês, é o encerramento de algo que precisa ser encerrado. Então também fala de desapego essa carta. E aqui vem a carta desse mocinho aqui que é o urso. Essa é uma carta que sempre fala de uma energia densa, de uma energia negativa. E aqui, lembra que eu falei do chicote de um homem? Essa carta pode trazer também esta confirmação. Então pode ter alguém no entorno de vocês que esteja agindo de forma a querer dominá-lo ou dominá-la, ok? Precisa de atenção. Pode ser aqui a chamada de atenção também para alguma energia que está no seu entorno que você precisa lançar mão de algo para poder limpá-la. Aqui entra o chicote, inclusive. Tomar posse do seu poder, né? Posse do seu poder fica redundante, mas vamos considerar dessa forma. Tome posse das suas ferramentas para poder fazer esta limpeza. E para que haja, de repente, aí o fechamento deste ciclo. Ou este ciclo se fechando e isso desencadeando em alguém alguma energia densa para você, tá? Nada que não tenha solução, ok, minha gente? Com relação a sim ou não, aqui é não. Por quê? Essas duas cartas aqui... Oh, meu Deus, se você não olhar na carta, você vai confundir na tela. Essas duas cartas respondem não, tá? E essa responde talvez. Então, se vocês fizeram uma pergunta direta, neste momento, para essa leitura com a purpurita, é não. Não é momento de agir. E agora a gente vai para a pirita. A pirita, também com a leitura aqui de um deck de baralho cigano, também vou tirar aqui 3 cartas. Para quem escolheu esta pedrinha, esteja atento para a leitura que virá. Vamos lá. Opa! 2, 3. Vamos lá, gente, é o seguinte. Primeira carta, a carta dos pássaros. A carta dos pássaros fala de parceria, fala de relacionamento, de namoro, de afeto, fala também de comunicação. Um aspecto importante que essa carta traz, 2 aspectos importantes. Comunique-se com clareza. Outro aspecto importante, saiba esperar o tempo certo. Tudo tem um tempo. Saiba esperar. A segunda carta
Ah, meu Deus, é das crianças, é uma criança, né? A criança sempre traz o novo, o início, a renovação, a novidade, mas também traz a leveza, traz a alegria, traz a pureza. Essa carta pode sim remeter a uma mensagem no sentido de você se reconectar com a sua criança, para que você possa, né, fluir pela vida com esta leveza. Então, assim, o que a sua criança ama fazer? Eu não estou falando de criança ferida, eu estou falando da sua essência. O que você ama fazer? O que a sua criança amava fazer, que você não faz há muito tempo? Como é que você pode alimentar esta criança? Tá? Ela fala muito do novo que chega. E a carta do jardim. Aqui fala-se de um novo círculo de amigos, um círculo social. Interessante que vem junto com a carta da criança, né? Que acaba trazendo essa confirmação do novo. A carta do jardim também fala de uma vida social que precisa ser observada. A gente vive uma fase hoje, né? Nós que durante algum tempo estivemos mais isolados, vamos pegar de 2020 para cá, onde houve um grande processo de isolamento, principalmente daqueles que enxergavam além do que estava sendo mostrado. E só que a gente está vivendo um momento hoje onde a sensação que dá é que nós estamos florescendo novamente. Então, para um novo círculo, para novas amizades, para novas atividades, para uma vida nova. Essa carta fala muito disso. Essa leitura aqui são 3 sims, ok? Quem perguntou aí sobre, né, precisa de uma resposta direta, aqui são 3 sims para não deixar dúvidas. Então, assim, esteja atento com a sua comunicação, ok? Esteja aberto para o novo que virá, mas observe também se de repente você não está precisando trazer um pouco mais de leveza, soltar os pesos, né, do dia a dia, para que as coisas fluam melhor. E aí essa grande abertura, né, para novidades com a criança e com o jardim. Esteja atento para o seu entorno. Se de repente você não está muito fechado para as coisas da vida, tem tanta coisa boa para se viver, mas de qualquer forma, a resposta é yes. Agora a gente vai para este baralho, para este oráculo, na verdade, que é o meu grande xodó. Eu tenho eu não sei explicar, mas eu tenho uma grande conexão com este oráculo das cartas do caminho sagrado. Eu não sei, eles falam profundo, os oráculos falam, mas esse oráculo ele tem o dom de falar com a alma da gente. Vamos lá, aqui é uma mensagem final, tá bom, gente? Lembrando que eu levo lá para o Titia Márcia no Telegram o corte da leitura que eu estou fazendo aqui, ok? Do baralho cigano, tá? Só do baralho cigano. As cartas do caminho sagrado, eu só posto a imagem lá. Vamos lá, senão o vídeo fica gigantesco. Gente, olha que coisa interessante. Carta, hora de poder. 2 vezes eu falei aqui de poder, 2 vezes, né? Nas 2 primeiras leituras do cigano. Embaixo, ritual de alegria, a carta da criança. Vocês percebem o quanto as cartas se comunicam entre elas? E como muitas vezes, mesmo sendo leituras distintas, elas se complementam? Ah lá pra vocês, viu? Mexer com esses trabalhos energéticos, lidar com eles, é uma coisa assim que você vai observando o quanto a energia realmente é assertiva. E o quanto, né, na medida que você realmente está aberto para receber, o quanto as mensagens chegam. Vamos lá, para fechar este vídeo. Carta, hora de poder, ritual da alegria. Vejam que interessante essa imagem. A hora de poder fala de rituais de alegria. Não importa qual a situação atual, você agora está sendo instado a fazer
tudo aquilo que trouxer alegria ao seu coração. Abandone qualquer atividade que esteja exigindo demais de você e fique concentrado em sua ligação com a Terra, que poderá supri-lo com toda a energia de que você precisa para continuar sendo feliz. Esta carta assina o ponto zero de equilíbrio que o manterá num perene estado de alegria, desde que você volte a realinhar corpo, mente e espírito, realizando alguma coisa que lhe dê prazer e alegria. Esta pausa de felicidade pode até ser breve, mas servirá como um fator de equilíbrio nos momentos de cansaço e tensão. A força vital está à sua disposição neste momento. Esteja bem consciente desta fonte perene de energia e não desperdice este precioso maná com seus lamentos e indecisões. A palavra-chave desta carta é celebração. Celebração da vida. Procure as atividades que lhe dão mais alegria, descubra qual é sua hora de poder e alimente os talentos que lhe permitam desenvolver todo o seu potencial. Esta é a sua hora. Um minutinho. Vamos lá. Não preciso falar nada, né, gente? Dispensa qualquer tipo de comentário esta carta, hora de poder. Mensagem mais clara do que essa, então eu falo que não estou de comentário, mas eu acabo comentando, né? O reforço da carta da criança aqui é pontualíssimo, direcionado, né? A gente fica como uma mensagem geral, né? Que a gente resgate essa essência para que a gente se realize. O poder está em nós a partir do momento que a gente vive a nossa verdade. E não há nenhuma criaturinha na face da Terra mais ligada à verdade do que a criança. Se você não quer obter certos tipos de resposta, não pergunte para uma criança, porque ela vai falar. Não é verdade? Então eu deixo aqui este trabalho dos oráculos, né, para vocês. Espero aí que possam, né, ter sido úteis todas as 3 leituras realizadas pelo baralho cigano e este complemento aqui fantástico das cartas do caminho sagrado. Eu não separei um texto para ler. Eu vou buscar um momento, por favor. Imagine se eu vou terminar o vídeo sem ler um texto para vocês. Poupe-me. Extraído da página do Facebook, Comando Estelar, repostado pelo grupo Asta Cheran. Esta é uma mensagem canalizada por Judith Kuzel. Ela tem canalizações belíssimas. E o título é Apenas Sua Própria Alma. Lenta e seguramente, algo profundo dentro de você se agita e o que está se agitando é puro amor. Sim, amor incondicional, amor divino, amor que te ama exatamente como você é, com todos os defeitos, sombra e luz, pois o divino vê a perfeição da sua alma como ela foi criada. Sim, o divino conhece o seu destino e o resultado final já está lá. No entanto, isso não é definitivo, pois o divino lhe deu o dom do livre-arbítrio. Então, os desvios estão errados? Não, eles apenas prolongam a jornada, mas, de muitas maneiras, também podem servir para revelar a você todas as consequências de suas próprias escolhas e tudo o que você criou e que agora precisa trabalhar e perdoar em si mesmo e nos outros. Então, aqui estão os presentes na maestria da alma. Quando você enxerga a luz novamente, começa a encontrar o verdadeiro caminho novamente e se concentra nele mais do que nunca, porque você soube o que é se perder ao longo do caminho e sentiu as consequências das suas escolhas. Você está mais sábio e adquiriu experiência e conhecimento, mas, mais do que compaixão, empatia e compreensão por outras almas que têm suas próprias jornadas e desafios a enfrentar, especialmente neste momento tão importante. E a cada passo que você dá agora, você descobre que suas próprias experiências da divindade, à medida que a divindade se revela dentro de você, são sublimes e você começa a se tornar isso
à medida que o seu quociente de luz interior aumenta cada vez mais, à medida que você se aprofunda em seu novo corpo de luz e descobre que, bem no fundo, você está mudando. Cada mudança retorna à verdade da sua alma, quem e o que você é de verdade. De repente, você começa a fazer escolhas diferentes. De repente, suas visões mudam e, com elas, seus sonhos. Eles assumem um chamado muito maior e mais significativo. No processo, você aprendeu a se render à vontade divina, de modo que a vontade divina e a sua vontade agora são uma só. O caminho e a alegria, sim, ainda mais. O amor e a alegria surgem do fundo de você, naturalmente. Torna-se uma alegria acordar de manhã e seguir em frente com o coração e a alma repletos de amor. De repente, o caminho se enche da alegria de explorar novas e mais elevadas possibilidades, de experimentar, absorver, maravilhar-se e, cada momento vivo e inspirador se torna uma maneira de amar ainda mais a vida e de vivê-la com o coração e a alma, com tudo o que você é. E um dia, você se encontra em sua nova encarnação e percebe que é a própria jornada que tem sido um caminho, a verdade e o caminho. E apenas por trilhar esse caminho diariamente e todas as noites, você renasceu, remodelou, reinventou-se e agora está usando esse novo corpo de luz solar em forma ascendida. Então, quanto tempo levará? Tempo divino perfeito, nunca o seu. Pois tudo acontece perfeitamente como e quando deve, e quando sua alma finalmente estiver totalmente em casa consigo mesma e com o divino interior. Em vez de ser um buscador, permita que a busca se transforme em uma jornada de iluminação e esclarecimento, e aprecie cada momento que se desenrola com todos os seus milagres e desafios, com amor e alegria. Pois a cada passo, você está se aprofundando na nova terra e na nova era de ouro. Esteja você consciente disso ou não, pois é a sua intenção e cada momento de escolha que determinam a duração e a amplitude da jornada e o que você encontra ao longo do caminho. Você está, na verdade, escrevendo o roteiro. Belíssima mensagem que eu não vou aqui fazer comentários. Fica como uma mensagem final para vocês, encerrando este oráculo, né? Mensagens dos oráculos que eu trago para vocês no dia de hoje. Daqui 15 dias a gente tem um novo quadro como este, tá bom, minha gente? Bênçãos ciganas a todos vocês, que vocês sejam abençoados com o pão, o sal e o ouro, e que vocês tenham dias de muita prosperidade, muito amor, muita luz, muita cura, muita libertação, muito desapego e muita consciência, muito equilíbrio e muita harmonia, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos para vocês, crianças. Até o próximo conteúdo.